Pronto, já está a gravar. Boa tarde então a todos. Boa tarde. Muito bem. Estive a ver os vossos trabalhos esta semana e gostava de falar um bocadinho sobre eles então, como sempre, e portanto nesta primeira parte vamos então falar de como é que foram as vossas experiências. Vi que houve ali muitas experiências e interessantes. Ah, houve uma coisa que eu achei que não teve sempre muito explícito na tarefa e que era uma das coisas que eu gostava de discutir com vocês agora e que tem a ver um bocadinho com a reflexão crítica de como foi a experiência. Houve, se calhar, eu não formulei bem a pergunta, mas houve alguns de vocês que perguntaram ao ChatGPT qual é que era a reflexão crítica da experiência que tinha tido. E, portanto, aqui a ideia não era ser o ChatGPT a responder a isso, mas sim vocês, depois de experimentarem aquelas técnicas, dizerem se acharam que a técnica trouxe alguma mais-valia, se trouxe uma utilização diferente daquela que vocês estavam à espera, se efetivamente funcionou da maneira que estavam à espera ou se deu uma resposta desviada. A ideia era um pouco fazerem essa reflexão e colocar na tarefa. Muitos de vocês focaram-se no exemplo e bem puseram o exemplo, mas depois não fizeram ou não aprofundaram tanto esta reflexão e por isso ia aproveitar esta primeira parte da ação para então contarem um bocadinho como é que foi essa experiência. Portanto, quem quiser pode contar como é que foi a sua experiência, o que é que fez e o que é que achou. Eu posso contar a minha. Força, Não Paula. sei. Eu peguei num artigo científico que eu já apliquei com os meus alunos sobre a vulcanologia e pedi ao ChatGPT para fazer um resumo. E fiquei muito surpreendida pela positiva, da forma muito fiel como ele fez aquele pequeno resumo. O artigo em si já não é muito grande, é um artigo curto, e por isso é que trabalho com ele com os alunos do 10º, porém, naquele resumo ele conseguiu, de uma forma muito concreta, dar a ideia de conteúdo integral do artigo. Então lembrei-me de lhe pedir para ele fazer um pequeno questionário com cerca de 10 questões para ser aplicado a alunos de 15 anos. Ele também pedi para que ele localizasse no artigo onde estava a resposta e fiquei também muito surpreendida pela forma muito orientada com que ele o fez. Então lembrei-me, vou-lhe pedir um guião de exploração do artigo. E também fiquei muito surpreendida com a forma como ele executou e acho que quer uma proposta, quer outra, com pequenos ajustes, lá está, mas que facilmente podem ser utilizados em sala de aula. Muito bem. Boa partilha. Dizer aqui 2 ou 3 coisas. Primeiro, acho que vai gostar muito da sessão de hoje, porque vamos abordar algumas ferramentas que fazem exatamente isso e que, na minha opinião, o ChatGPT, pela sua própria natureza, às vezes tende a não fazer tão bem. E o que é que eu quero dizer com isto? A opção de eu pôr um ficheiro no próprio ChatGPT é algo que só está disponível no 4 e na versão paga. Eventualmente, quando temos a versão 4 para poder testar, temos, mas como vocês provavelmente já repararam, na 3.5 nem sequer temos a hipótese de associar ficheiros para ele fazer a análise que acabaste de escrever. Mas eu anexei. Então É o que eu estou a dizer, porque provavelmente estamos na fase de teste do 4, em que vai permitir fazer isso, mas pode ser só num período trial e depois é capaz, isso mesmo, depois é capaz de retirar. Pensem nas vossas experiências para trás e inclusive se voltarem depois agora ao ChatGPT vão ver que isso nem sempre aparece. Uma solução por vezes de contornar isso é mesmo fazermos copy-paste do texto e colocar e ele já vai conseguir fazer essa análise. Eu acho que o ChatGPT, quando pomos o ficheiro, a coisa corre benzinha, mas o que é que acontece? Porque o ChatGPT vai buscar muita informação a outras fontes, por vezes ele não se restringe à análise só do documento que nós colocamos, ok? E isso muitas vezes é uma preocupação, porque eu posso criar uma análise mais restrita do documento. E uma das ferramentas que eu vos vou mostrar hoje faz exatamente isso, e eu acho que faz isso bem e faz de forma
gratuita, ou seja, mesmo que o 4 venha a ficar outra vez inacessível, com esta vocês conseguem o fazer e funciona bastante Boa. bem. E eu considero que esse é um exercício muito semelhante àquilo que tu fizeste, mas que eu acho que em algumas situações académicas pode ser mais interessante porque exatamente evita o efeito contágio que eu disse. Ou seja, as perguntas que eu vou fazer, seja um resumo, seja perguntas específicas sobre o artigo que foi submetido, ele vai focar-se essencialmente nesse artigo, não vai buscar outras fontes, e isso pode ser muito útil para determinadas práticas, determinadas dinâmicas que nós queremos fazer. E por isso era exatamente uma das ferramentas que vai ser a vossa tarefa desta semana. Vais quase repetir a tarefa, mas usando uma ferramenta diferente. Mas a tarefa desta semana vai ser muito em linha exatamente com isso. E até daqui a pouco vou-vos dar um artigo meu para vocês lerem, pensarem em 2 ou 3 perguntas e depois vamos pôr essas perguntas para ver se batem certo com a resposta que vocês dariam. É uma boa forma de testar esta ferramenta. Portanto, acho que isso pode ser útil. Mais uma vez, não foi ensaiado, a Paula pode confirmar. Outra ferramenta que eu vos vou mostrar hoje é também ferramentas que fazem um bocadinho aquilo que tu acabaste de fazer, que é pedir um artigo e depois pedir para fazer perguntas para um teste, e o tipo de perguntas, se é de escolha múltipla, se é de desenvolvimento, e adequado a uma faixa etária ou a um ano de escolaridade. E o que eu vos vou mostrar é outras ferramentas. O título desta sessão, na minha cabeça, era que há mais vida além do ChatGPT. E, portanto, quero-vos mostrar que há mais ferramentas com características diferentes além do ChatGPT. E o ChatGPT é muito útil porque é tão aberto, tão flexível, que dá para tudo, mas isso ao mesmo tempo às vezes pode ser uma dificuldade porque depois também tenho que parametrizar e tenho que ser muito minucioso para conseguir ter os resultados que eu pretendo. E então existem algumas ferramentas que tendem a nos orientar no produto que nós queremos. E, portanto, algumas das ferramentas que eu vos vou mostrar são muito pensadas especificamente para a educação, e o que ele vai pedir é: eu quero fazer perguntas sobre este tema. E ele automaticamente vai perguntar para que ano letivo e que tipos de perguntas queres. Queres de escolha múltipla, queres de correspondência, queres abertas. E ele gera isso. Perguntas para testes é uma possibilidade, pode fazer planificação de aulas, pode fazer atividades, pode fazer uma série de outras coisas, e tudo isso vem pré-parametrizado. Eu tenho as caixinhas, eu só tenho que clicar nas caixinhas. É só escolher. Isso mesmo. E, portanto, tende a nos ajudar, a nos dar um bocadinho de foco, a nos dar alguma orientação para aquilo que queremos. Não é que o ChatGPT, como tu viste, não acabe por também poder ter o mesmo efeito, mas ajuda-nos a conseguir parametrizar melhor o que pretendemos. Eu confesso que fiquei mesmo muito surpreendida porque ele fez. Eu não sabia como é que ele me ia apresentar quando eu peço localiza a resposta no texto. Ele foi muito objetivo. Ele fez as perguntas e depois dava a resposta e dizia em que secção do texto é que eu iria encontrar a resposta. Foi muito orientador. A ferramenta que eu vos vou mostrar que faz isso faz mais, que é quando tu fazes uma pergunta sobre algo do texto, ele dá a resposta e deixa um marcador no sítio do texto em que ele se baseou para aquela resposta. E se tu clicares, ele manda direto para o texto. É engraçado porque era esse o meu raciocínio. Será que como é que ele me vai apresentar? Mas pronto, se fosse muito bem e apresentou-me na resposta. Pronto, só não tem lá, não está assinalado, não é? Porque acaba por me indicar qual é a secção onde. Este vai fazer assim, e por isso é que eu estava a dizer, acho que vais ter uma boa surpresa. Depois vais-me dizer qual é o que gostaste mais em termos de comparação de um e do outro. Mas eu utilizo muito, e também esta ideia que eu quero que fique muito presente na vossa cabeça, que é muitas vezes, e em parte por estarmos a usar ferramentas gratuitas, mas não só, faz sentido nós usarmos várias ferramentas em complementariedade umas com as outras. Percebem? Imagina que eu vou usar aquela ferramenta de análise do artigo, mas essa ferramenta foca-se no artigo. Se eu depois precisasse de criar perguntas sobre o tema do artigo, provavelmente já teria que ir ao ChatGPT ou uma das outras ferramentas para obter para essas. incluir mais Isso informação. mesmo. E, portanto, aquela ideia muitas vezes de one size fits all nem sempre funciona muito bem. Há ferramentas que são muito específicas para diferentes funções, e é importante nós conhecermos a natureza de cada uma delas para depois conseguir perceber, olha, para isto vou usar isto
e agora a seguir vou complementar e vou buscar à outra ferramenta o resto que preciso para o que eu pretendo. Está bem? E isso é uma competência que eu acho que é muito importante, e lá está. É importante termos um conhecimento genérico de algumas ferramentas e da sua natureza para depois conseguirmos fazer esta seleção e sabermos qual a ferramenta que melhor se ajusta àquilo que eu pretendo. Necessidade, sim. Uhum. Muito bem. Obrigada. Obrigado, Paula. Sandra, também ia dizer qualquer coisa? Sim, também posso partilhar a minha experiência. Eu, ao contrário da Paula, que trabalhou um artigo científico, eu fui buscar um excerto de um texto literário dos Maias, tinha colocado num teste agora há pouco tempo, e pedi ao ChatGPT para me construir 3 questões sobre o texto direcionados para alunos do 11º ano de português. E, efetivamente, ele colocou-me 3 questões bastante variadas, porque uma incidia mais sobre as questões linguísticas, outra questão tinha a ver com o simbolismo de uma parte da obra, e, portanto, as 3 questões não eram nada repetitivas, o que me agradou bastante, e agradou-me também o facto de eu não ter pedido, mas ele ter-me dado logo a resposta, porque eu julguei que seria noutra prompt que nós pedíamos, agora responda às questões, mas não, ele dá logo a questão e a resposta. Portanto, fiquei surpreendida porque não estava à espera que ele fizesse isso. Muito bem. O que nos vai ajudar logo, enquanto professores, a construir os critérios de correção, não é? Isso de ele dar logo a resposta, eu diria que depende do estado de humor do ChatGPT. Muitas vezes dá, às vezes temos que fazer a segunda prompt e pedir. Não é sempre direto, não às dá vezes faz, sempre. outras vezes não, depende se está bem disposto ou não. Mas sim, muitas vezes dá. Na ferramenta que eu vos vou mostrar, acontece exatamente a mesma coisa. Às vezes eu peço para ele gerar perguntas, ele dá-me pergunta e logo as respostas. Noutras vezes tenho que ler ao botão de gerar a chave de respostas para ele me dar as respostas. As respostas, Portanto, pronto. eles são assim muito. têm muitas flutuações de humor, mas de Tem uma forma ou de outra a alucinação. coisa acaba por corresponder. Às Pronto. vezes também dá essas recomendações no final, dá as respostas e, por exemplo, quando pedimos planificações ou para estruturar uma dinâmica, ele estrutura a dinâmica, mas não se resume a isso. Depois diz, olha, e terem atenção que devem fazer isto ou devem ter isto em conta. Ele gosta sempre muito também de fazer essa complementariedade. Muitas vezes é bom. Uma coisa que é muito importante, e que já há pouco também ia para dizer isso na situação da Paula, a mesma coisa, e especialmente no ChatGPT, eu acho que isso ainda é mais sentido do que nas ferramentas que eu vos vou mostrar hoje, que é termos o espírito crítico e validar tudo. Por muito credível que pareça, não nos livramos de aparecer uma palavra fora do sítio que pode desvirtuar completamente aquela resposta. E lá está, eu há bocado estava a brincar com as flutuações do humor. Ele não faz isso de má fé porque ele não tem nem boa nem má fé, não é? Já vimos a questão das alucinações, pode aparecer por vários motivos, desde a interpretação da prompt, desde a informação que ele está a consultar errada, a treino defeituoso, haver uma expressão que para ele faz sentido, mas que pode desvirtuar completamente o nosso recurso que estamos a trabalhar. E daí temos sempre de ser muito críticos, validar tudo aquilo que consultamos. Agora, quer do ponto de vista do trabalho de SAPA, quer numa coisa que eu acho que funciona muito bem, que é usar o ChatGPT e estas ferramentas muitas vezes como que fonte de inspiração. Quando já não nos lembramos de perguntas para aquele tema, faz-me 5 perguntas sobre os maias. Excelente. Eu que já tinha esgotado a minha cabeça de perguntas dos maias, está aqui 2 perguntas que eu ainda não tinha posto aos meus alunos. Pois, aquelas não coincidiram com as que eu tinha colocado no teste, efetivamente, mas faziam sentido, eram umas boas questões para eu aproveitar numa próxima. É isso mesmo. Agora lá está, boas questões, não quer dizer, como a Sandra acabou de dizer, olhou para elas, leu-as, considerou que eram boas, validou a pergunta e se a resposta estava coerente e correta do ponto de vista científico. Sendo assim, maravilha. Pois, e fiquei surpreendida porque já tinha experimentado, até antes da formação, em pedir análises de textos poéticos e a coisa não correu bem, porque efetivamente foi mais complicado. E agora neste excerto
de uma obra literária, funcionou muito bem. Eu Depois gostava. ainda pedi ao ChatGPT para me transformar as perguntas que fez em perguntas de escolha múltipla, Certo. porque era para os alunos com maiores dificuldades, e Uhum. também gostei do resultado. Boa. Também tiveram muito bem. Aqui quero acreditar, e aqui o mérito não é meu, é vosso, mas as sessões que já tivemos e onde vocês ficaram com uma melhor percepção do que é prompt, provavelmente também ajudou em agora conseguir ter respostas mais eficazes. Porque lá está, se nós usávamos muito Sim. na linha que os alunos também utilizam em faz misto, é completamente diferente a vocês terem visto aquelas técnicas e toda uma estrutura de prompt que ajuda a conseguir termos respostas mais eficazes. E eu acho que esse é um bom exemplo exatamente daquilo que eu pretendo, que é, e o perigo, se puserem vocês essa experiência no lugar do aluno, das duas uma, ou o aluno vai achar que a ferramenta não funciona porque não vai dar respostas eficazes Nós mediante aquilo queremos, que ele pois. esperava, ou mais grave do que isso, as respostas não são boas, ele vai achar que são. E, portanto, das duas maneiras vai cristalizar uma ideia da ferramenta que é errada, quer num extremo, quer no outro. E isso é o mais perigoso. Agora, se nós tivermos um domínio diferente da ferramenta, se percebermos a sua natureza, se percebermos o conceito prompt, se percebermos como é que eu vou perguntar, tem que ter espírito crítico, que há follow-up na discussão, se conseguirmos ter tudo isto em mente quando estivermos a interagir com a ferramenta, acho que aí conseguimos resultados como os que vocês conseguiram na Sim, mas tarefa desta também em semana. relação às respostas que ele formulou para as questões de resposta restrita, eu achei que as respostas estavam corretas, Sim, sim, mas sim. depois tem que se ter sempre em conta a Isso. forma como trabalhamos o conteúdo em Claro, sala de aula. Mas é claro, um bom claro, ponto claro. de partida, é um bom ponto de partida. Sim, mas há sempre um índice de subjetividade e se calhar numa resposta aberta eu poderia formular aquela resposta de outra maneira. Claro. Isso é perfeitamente Pois, normal. Aqui a minha preocupação é quando existe um erro do ponto de vista mesmo científico, em que a resposta sim, devia ser A e ele diz-me B, B, ok? pois. Aí é mais preocupante e por vezes numa resposta mais complexa pode haver ali um termo que Sim, quase que nos passa despercebido, até porque como já vimos ele consegue ter a desfaçatez de dar uma resposta errada com a maior cara de pau e com uma resposta verdade. completamente bonitinha e com os laçarotes. E, portanto, temos que estar muito mais atentos a essas Essas armadilhas. questões. Ok, Ok? Obrigado, Sandra. obrigada. Rodrigo, Olá a todos, boa tarde. boa tarde. Eu nas últimas sessões não tive assim a oportunidade de falar, e até gostava também de falar sobre uma atividade que fizemos há mais tempo, que era aquela atividade de tentar apanhá-lo a aldrabar, Uhum, em que houve uma colega que fez aquela muito engraçada do Cavaco Silva. Ciclista. Eu estava, sim, exatamente, eu estava com alguma dificuldade e comecei a pesquisar sobre, como eu sou aqui da zona de Setúbal, a pesquisar, deu-me na telha, estava, porque eu fiz várias perguntas e ele respondia sempre certo, eu já estava a ficar aborrecido, e então pensei em fazer umas perguntas sobre uma empresa de transportes aqui de Setúbal, e depois fiz com o ChatGPT e fiz com o Gemini. É engraçado, que o ChatGPT respondeu muito bem, aldrabando, porque depois dizia que era uma empresa, continuava a ser muito importante para a região, quando a empresa terminou com o 25 de abril de 1974. Uhum, Que era o transportador Setubalense, eu não disse, que era uma empresa de autocarro. E quando na altura, que em geral de várias experiências que tenho feito, parece que o Gemini não é tão fiável, ou não sei, há pessoas que gostam, mas há quem diga que não. O Gemini deu-me uma resposta muito jeitosa, eu até pus lá, até dava-me referências de sites e blogs para eu confirmar a informação que ele me tinha dado. E eu achei isso bastante interessante. E na tarefa desta semana, resolvi pôr lá uma secção do meu relatório de avaliação de desempenho docente do ano passado, para pedir para ele melhorar. Eu te confesso que acho que o relatório, pronto, aquele parágrafo não estava nada mal, e ele só conseguiu melhorar uma palavra, mas foi mesmo na mosca. Eu assim, olha, boa ideia. Portanto, uhum, e depois pedi para estruturar aquilo numa apresentação, foi o que eu me lembrei de fazer, certo. mas já percebi aqui a questão da capacidade de fazer. Eu já o tinha usado uma vez também com algum sucesso, sem ter esta noção da importância das instruções, É não isso é? mesmo. Ou seja, eu utilizei quase tipo aluno, fiz uma É isso. pergunta, eu queria estruturar uma apresentação sobre as funções porque eu sou licenciado em Geografia, mas eu dou uma disciplina de informação
chama-se Informação Turística e Marketing, num curso de recepcionista de hotel, um curso profissional aqui da minha escola. E queria falar sobre as funções do recepcionista e já estava farto daquilo que tinha. E então pedi-lhe para ele fazer as funções do recepcionista. E ele, na altura, fez-me assim uma coisa, vários pontos. A minha instrução não era muito boa. Portanto, agora com os conhecimentos que adquiri agora, acho que consigo obter um resultado melhor. Mas, de qualquer maneira, na altura, olhei para aquilo e disse, olha, aqui está muita coisa que eu costumo dizer, mas que me ia dar uma trabalheira a pôr num PowerPoint. E agora está feito. E agora está feito. É isso É mesmo. só pegar naquilo Sim. e ir utilizando. Muito bem. Só dar aqui 2 alertas. Uma das ferramentas que eu também vou mostrar hoje, mais uma vez, as coisas quando correm bem, portanto, ainda bem. Uma das ferramentas que eu vou mostrar hoje faz exatamente isso, que funciona muito como o ChatGPT e o Gemini, mas dá referências dos sites que ele consulta para a resposta que está a criar. E isso também é um ponto interessante. O que é que eu quero aqui alertar para todos, especialmente também aqui para o Rodrigo? 2 cuidados nessas referências. Primeiro, e como já vimos, a própria referência pode não existir e ser alucinada, ele estar a buscar uma referência que não existe todo, e depois ele não tem espírito crítico na referência. E, por exemplo, referiu blogs. Blog pode ser um blog de opinião e a informação que alguém escreveu lá não ser a informação mais correta. Mas ele, ao estar a consultar esse blog, vai poder estar a fundamentar a sua resposta no texto que está lá escrito. E, portanto, isso é útil para me facilitar a minha análise e o meu espírito crítico. Mas eu tenho sempre que ter esse espírito crítico para ver até que ponto é que a informação que está naquela fonte que ele consultou efetivamente é fidedigna ou não. E esse é também o perigo. Ele dizer-me assim, isto é assim porque está naquele blog, eu não posso assumir, ok, então de certeza que é verdade, não é? Isso é a mesma coisa de qualquer trabalho que os nossos alunos façam e que façam uma pesquisa no Google e que vão parar a essas fontes. Eu, por acaso, no caso em que eu tinha pesquisado, como eu sou licenciado em Geografia, mas eu gosto imenso de História e de História da minha região. E pronto, e pude eu próprio validar a maior parte da informação que ele me estava a dar. Pronto, eu não estou a dizer que Consultei estava errado, eu estou a dizer que Sim, mas devemos eu fazer percebo. essa validação. Sempre, Exatamente. sempre. Muito bem. Uma das ferramentas que eu vos vou mostrar também funciona assim e também é um bocadinho para dar a possibilidade daquilo que a Paula fez na sua experiência e que muitas vezes dava-nos jeito de poder ter acesso ao GPT-4, que nem sempre está disponível. E esta ferramenta, nós vamos um bocadinho à boleia desta ferramenta para termos acesso ao GPT-4 para conseguir fazer interações um bocadinho mais avançadas do que a que temos na versão gratuita do ChatGPT 3.5 no tradicional. Mais uma vez, não há bela sem senão e, portanto, essas interações temos um número limitado por dia. Ainda assim, sendo uma ferramenta gratuita, acho que tem aqui algumas vantagens e é por isso também que achei que faz sentido mostrar. Só para terminar aqui da intervenção do Rodrigo, algumas das prompts que eu deixei da semana passada funcionam muito bem para algumas das áreas que acabou de dizer. A questão do turismo, a questão do marketing, de ele poder assumir determinado papel ou determinadas características, quer de um expert ou a própria linguagem ser mais adequada a um perfil ou um tipo de emprego diferente, é uma coisa que eu acho que funciona muito bem, especialmente no ensino profissional, pode ser uma ferramenta muito, muito interessante e por isso acho que está no caminho certo. Dou mais uma vez esta referência de ver naquelas prompts que eu tinha deixado das avançadas, que havia algumas em que dizia, havia uma que era de um graduado recente de Harvard e como é que ele iria fazer a análise de conteúdos. Esse era a prompt de exemplo. Mas se tirarmos de marketing e pusermos recepcionista de hotel ou um licenciado em turismo, que olhar é que teria sobre aquele assunto, provavelmente será diferente do que se eu deixar em branco e ficar a subjetividade do próprio GPT. Ok? Fernanda. Boa tarde. Por acaso, o que eu ia dizer, o professor João há bocadinho já falou, que era, eu quando estive a fazer a pesquisa, eu consegui esgotar todas as perguntas. A E gente ele fica deixou-me a embalado, meio. não é? A gente gosta e depois quando damos por isso já Quando dei gastamos por ela, já as não fichas tinha, já todas. não tinha hipótese, já não tinha resposta para o trabalho. Ou seja, ele disse que eu só podia voltar a usar no dia seguinte
à meia-noite e meia, uma coisa Que assim. ferramenta é que usou, Fernanda? Diga? Que ferramenta é que usou? O GPT? Sim, o ChatGPT, eu esgotei as perguntas. O ChatGPT na versão gratuita, e se estivesse a usar o 3.5, em princípio Sim. não esgotaria. O que é que pode acontecer? Ele, como eu vos disse, agora com o lançamento do 4, ele disponibiliza muitas vezes o 4 nas contas gratuitas, e eu prevejo que foi por isso que a Paula também conseguiu submeter o ficheiro, e o 4 sim está limitado, quer a um número finito de interações, quer muitas vezes até à carga que o sistema tem. Se os utilizadores pagantes estiverem todos ligados, nós não conseguimos ter acesso. Se existir ali uma folgazinha para darem aqui umas migalhas para o pobre dos comum dos mortais, nós conseguimos fazer, obviamente com esse tipo de limitações. Aqui a ideia é, como em muitas ferramentas, que é, nós gostamos tanto daquilo que depois sentimos o impulso de comprar e, portanto, esse é o modelo de negócio deles, não é? Tem aqui a versão gratuita e a ideia é que vocês gostem tanto disto que pensem que se calhar justifica pagar pela versão paga, a versão Pro da ferramenta. E, portanto, pode ser por isso que... Mas eu deixei a continuação do trabalho para o dia seguinte. Pronto, Mas achei piada porque ele disse que eu tinha esgotado as 10 perguntas. isso. E o que eu fiz foi pedir para ele fazer um tutorial para uma aula prática. E ele fez tudo direitinho, depois pedi para fazer em tabela, ele também fez tudo direitinho. Depois em tabela pedi para pôr o tempo das tarefas, por cada tarefa o tempo, as questões, etc. Fez tudo direitinho. E eu fiz a aula. O tempo que ele deu não era suficiente para as tarefas. Ou seja, aquilo é meramente indicativo. Mas, de Isso. qualquer maneira, ajudou o facto de estar em tabela e com os tempos e as questões também me surpreendeu pela positiva, é verdade. Um desafio que eu costumo colocar a ele é quando ele faz esses tempos, eu pergunto qual é que é o argumento para teres dado 5 minutos para aquela tarefa. E Por acaso não perguntei. ele depois tenta justificar porque é que deu tempo e muitas vezes dá-me quase uma de moralista e dizer, então, este tema obviamente que implica, é muito importante e por isso é que eu dei 10 minutos e só 3 minutos Ok. ao outro. Eu Então, às por vezes isso até é que... fico assim, eu às vezes tenho que o pôr no lugar porque ele começa assim a dar umas lições de moral para cima de mim, mas isso acontece muito. Outra coisa que podes fazer é quando vais pedir o tempo, se na prompt definires logo, distribui o tempo destas tarefas para uma aula de 50 minutos. E ele, porque já tem o tempo de aula, vai distribuir de forma a bater sempre para os 50 minutos. Se tu disseres distribui-me tempo, mas não puseste um valor limite, ele vai por aí abaixo e distribui como lhe apetece. Ok. Não, ele até distribuiu foi tempo a menos para as tarefas, não houve tempo Isso, lá suficiente está. para fazer aquilo, Pronto. segundo o que É ele, exatamente isso. Quando ele nós não tinha. pomos essa Era muito métrica, rápido. ele faz à vontade. Se nós dissermos, ok, então agora ajuste essas atividades para uma aula de 50 minutos, ele já vai conseguir fazer. E aqui duas coisas também podem ser importantes. Se estivermos preocupados com o número de fichas que temos, é importante incluirmos isso logo na nossa prompt para virmos com o resultado mais eficaz possível. Ou então temos a noção na prompt seguinte pedir, então agora reformula a tabela, mas com o tempo limite de uma aula de 50 minutos. E ele vai reformular e costuma fazer como deve ser. Ok. Obrigada. Nada, obrigado, Fernanda. Sílvia. Boa tarde. É muito na linha do que a Fernanda tinha feito, e eu pedi, uma das coisas que mais me tem angustiado nestes últimos anos é a obrigatoriedade da diversificação pedagógica, porque nós temos muitos alunos muito diferentes. Eu tenho tido muitos alunos com medidas seletivas, medidas adicionais, e tem sido uma trabalheira para conseguir adaptar aulas, conteúdos e instrumentos de avaliação. E então pedi para o ChatGPT me fazer uma adaptação de um conceito da teoria da justiça do John Rawls para um aluno de 10 anos. Achei que em termos cognitivos seria equivalente ao tal meu aluno que eu tenho este ano e que tem realmente muitas dificuldades. E gostei muito da abordagem que ele fez, deu ali o exemplo de um bolo, e achei que era muito interessante. Na semana passada, depois acabei por não colocar, esqueci-me de colocar aqui, mas na semana passada tive que fazer um teste, e já tinha coisas para os outros alunos, mas para esse aluno consegui fazer com algumas dicas do ChatGPT. Boa.
Boa. porque pedi-lhe para ele explicar assim, de uma forma mais simplificada o conteúdo e para lhe fazer algumas perguntas simples também para o aluno responder e eu acho que pode ser uma ferramenta muito boa a esse nível. Eu confesso que nesta questão da simplificação das perguntas eu ainda não consegui uma prompt que a mim me enche essas medidas. Porquê é que eu digo isto? O que eu sinto muitas vezes quando eu peço para explicar para um aluno como se tivesse 6 anos ou 10, é que ele às vezes tende a infantilizar até o próprio texto. Muitas vezes não é os exemplos até eu acho que são adequados, mas depois passa a usar expressões que quase que está a infantilizar a questão. Os ozinhos todos, e um ursinho, e um carrinho, e eu, não é bem isso que eu queria que simplificasse a coisa sem estupidificar a coisa, e ele às vezes tende a ir um bocadinho longe demais. Eu acho que a expressão de simplificar muitas vezes ajuda. Quando dizemos para explicar a uma criança de 6 anos, ele vai muito para a questão da criança e vai muito para a questão dos exemplos muito dozinhos, e aí eu às vezes não gosto tanto. Uma das coisas que a Silvia disse, é uma das coisas que eu também luto há muito tempo e que trabalho há muito tempo, e na pandemia isso eu acho que ainda ficou muito mais visível e que tem a ver com essa diversidade de tipos de recursos e de meios que eu defendo há muito tempo, que é algo que todos nós devíamos de fazer muito mais, porque na minha cabeça e também pela minha experiência como aluno, eu acho que a escola, num modelo mais tradicional, sempre privilegiou um perfil de aluno, que eu acho que não tem que ser necessariamente o melhor aluno, tem as suas mais-valias, tem as suas características que são boas para umas coisas, mas há muitos outros alunos que podem não ser tão bons do ponto de vista da memorização, do texto, da aula mais tradicional e daquele comportamento mais passivo, mas que se calhar são muito bons do ponto de vista criativo, das suas argumentações, da sua discussão. E por isso, e na pandemia eu acho que isso ainda ficou mais vincado, o facto de termos mais instrumentos e diversificados trouxe alguns alunos que achavam que eram um pouco inteligentes, valorizou-os nesse sentido. Eu acho que isso é uma coisa muito boa, mas que traz este desafio, que é nós próprios estamos muito rotinados e muito formatados a um tipo de funcionamento e às vezes temos alguma dificuldade em pensar um bocadinho fora da caixa e encontrar estas soluções. E este tipo de ferramenta pode nos dar um bocadinho essa ajuda. Portanto, completamente de acordo. Eu vou um bocadinho mais longe, e foi algo que também já falámos aqui na primeira sessão, que é a própria questão dos instrumentos. Nós obrigatoriamente agora vamos ter que fazer isso. Se antes era mais uma questão de brio profissional e de ideologia do que é a pedagogia e a igualdade e promover diferentes perfis e dar-lhes esse empowerment, neste momento isso passou a ser uma necessidade porque muitos dos instrumentos que nós usávamos tradicionalmente com o ChatGPT vão ter que saltar pela janela. E por isso, aquele trabalho de casa que eu fazia tradicionalmente e que tinha um peso, ou o trabalho de grupo que eu fazia tinha um peso, eu tenho que o repensar porque provavelmente aquilo que eu vou estar a medir não é a mesma coisa que eu media quando o fazia há 2 ou 3 anos atrás. E por isso vou ter que ter outros tipos de instrumentos, vou ter que promover outro tipo de dinâmicas e eu acho que isso vai ser um desafio do caraças, mas vai ser muito giro e acho que temos aqui coisas muito interessantes no nosso horizonte. Obrigado, Sílvia. Sandra. Só para dizer que também me aconteceu o mesmo que à Fernanda. Eu também esgotei. Gastaram as fichas todas. Esgotei, mas eu acho que eu andei num chat GPT um bocadinho diferente. E agora lembrei-me de fazer a questão. Quando eu usei o chat GPT no computador e aparece um menuzinho de lado, primeiro diz chat GPT só e outro diz chat GPT português. E eu cliquei nesse. E esse até tem uns iconezinhos um bocadinho diferentes, parecem uns balões de fala verde, azul. Sim. E foi Normalmente nesse esses do que ChatGPT em português costumam ser apps que tentam aproveitar a fama do ChatGPT para, de alguma forma, ter mais inscritos e mais gente a utilizar. E, portanto, não vão nisso, vão sempre pelo só pelo oficial, chat GPT. OpenAI, Pois, que é a empresa, e pelo site, e aí têm a certeza do que estão. Muitos destes sites têm publicidade e têm coisas associadas, e depois muitos têm modelos parecidos ao do ChatGPT, e, portanto, as respostas acabam por ser até parecidas. relativamente parecidas, mas não são a ferramenta original. Eu acho que disso existe numa das primeiras sessões, mas
Ah, aí tornou-se um clickbait, não é? Ou seja, pois. eu tenho agora aqui uma app qualquer, eu ponho aí e aquilo tem mais saída do que se não tivesse a palavra de inteligência artificial. Quando muitas vezes, muitas destas ferramentas de inteligência artificial têm muito pouco. E, portanto, temos que ser muito criteriosos naquelas que utilizamos, até para ter a certeza que estamos a usar as ferramentas certas e que não Uhum. podemos Pois, estar porque ele não me disse como a Fernanda que só podia usar no dia seguinte. Disse-me Sim. só que eu tinha esgotado, que tentasse mais tarde. E eu mais tarde já nem fui a isso, fui mesmo ao chat GPT, na que próxima, na as próxima questões ação eram vamos. semelhantes. Na próxima ação vamos ver algumas ferramentas de geração de imagem e praticamente todas funcionam assim. Tens um número diário de tokens, de fichas, Uhum. e cada vez que fazes gastas X fichas. Se chegares a zero, tens que esperar no dia seguinte para ele recarregar novamente a carteira. Para E, ter mais portanto, a maior direito. parte delas funciona assim. O 3.5, como eu vos disse, não costuma ter nenhum tipo de limitação e, portanto, esse é gratuito e qualquer pessoa que tenha uma conta pode o fazer. Esse é outro ponto importante e que eu deixei na semana passada, que era é importante vocês criarem conta, porque se tiverem como anónimo, além de passarem para baixo nas prioridades de processamento do ChatGPT, não fica o registro das interações que vocês têm com ele. Okay? Esse histórico também é muito útil e muito precioso. Sim. E, portanto, criem conta lá, tendo conta criada e estando a usar a versão gratuita, em princípio, a não ser que haja outros fatores, não costuma ter essas limitações. Se tivermos a usar a versão de experimental ou trial do 4, aí é mais que provável que haja essas limitações. Eu até suspeito que vai acontecer uma de duas coisas. Ou vai haver um período em que eles vão deixar usar o 4 e depois cortam para fazer com que as pessoas ganharam o gostinho e agora vão querer comprar o 4 para continuar a ter acesso a isso. Ou então, quando sair o 5, o 4 passa a ser a versão gratuita, como agora é o 3. E então Pois. sobe um patamar. Isso também é uma possibilidade. Quem paga tem sempre a versão mais recente, quem usa a versão gratuita tem a versão anterior, com as limitações que isso traz. Ok? Muito bem, excelentes testemunhos. Vejam os trabalhos dos colegas e as reflexões, tem lá coisas muito, muito giras, reflexões muito interessantes. Lá está, desta parte da reflexão crítica foi aquilo que eu senti mais falta, mas do ponto de vista das técnicas e o que vocês pediram, acho que tem lá exemplos muito, muito interessantes e eu gosto que vocês façam as tarefas no fórum exatamente para que vocês tenham acesso às experiências uns dos outros. Eu acho que obviamente, cada um de vocês experimentou para a vossa área e é o que faz sentido, mas não quer dizer que uma de vocês tenha tido uma experiência e que a outra, ao ver, diga: olha, que bem pensado, isto se calhar dava muito jeito para eu levar para a minha turma ou para as minhas aulas, ou mostrou aqui uma prompt, uma utilização que não tinha passado para a cabeça, e por isso é que eu gosto de ter isto nestes fóruns, para que depois todos possamos ver e comentar os trabalhos uns dos outros. Ok? Muito bem, então, como vos disse, para a ação de hoje, propriamente dito, a minha ideia era mostrar-vos que existe um bocadinho mais de vida além do ChatGPT. Existem ferramentas de várias naturezas. Como disse, para a próxima sessão vamos ver as ferramentas de imagem, depois a seguir vamos ver as ferramentas de geração de áudio, de música e de voz. Mas para a ação de hoje, ainda nas ferramentas de texto, queria-vos mostrar algumas ferramentas que utilizam também inteligência artificial, mas que utilizam de forma um pouco diferente do que vimos agora do ChatGPT. Muitas vezes a base dessas ferramentas continua a ser o ChatGPT ou ferramentas semelhantes, mas tem toda uma interface ou uma forma de geração de prompt que ajuda a direcionar e a termos respostas mais eficazes. Em boa verdade, a primeira que eu vos vou mostrar nem é bem isso, continua a ser uma ferramenta de texto tradicional, mas tem a tal característica que eu disse dele colocar as referências nas quais ele se baseia para dar as respostas que me deram. E começando já então a mostrar essas ferramentas. A primeira chama-se You, ok? É esta ferramenta, you.com, e depois vão lá ter. E se olharem aqui em baixo, vem logo aquilo que eu dizia, estão a ver? Se eu quiser fazer uma prompt para o ChatGPT-4 e eu não tenho acesso ao ChatGPT-4, eu posso escolher aqui e ele diz que eu tenho 5 fichas para usar diárias
para fazer perguntas aqui e que clicando neste botão ele vai fazer as respostas baseando-se no ChatGPT-4. Ok? Se o ChatGPT-4 não for uma exigência, posso clicar nesta e esta é a versão gratuita e como vem neste consigo perguntar o que eu quiser. Este também, ao contrário do 3, já me permite fazer aqui o upload. Mais uma vez, o upload é só na versão Pro e, portanto, tenho as 5 interações diárias e, portanto, também não posso fazer aquelas que me apetecer, mas de resto funciona bastante bem. E se eu agora quiser fazer então aqui uma pergunta sobre um tema qualquer, deixem-me ver o que é que eu aqui vou colocar. Qual é o número médio de utilizadores do ChatGPT? Viram aqui as referências todas que ele foi pesquisar sobre o assunto? E, inclusive, aquilo que eu vos dizia. Olha, esta parte da afirmação, ele foi buscar este artigo. Atingiu os 100 milhões de utilizados ativos. Onde é que ele foi buscar este dado? Está aqui. 1,43 mil milhões de utilizadores. Onde é que isto diz? Viram? Todas as afirmações que ele tem aqui, ele de alguma forma tenta pôr estas referências. Aqui são só sites relacionados, podem não estar diretamente na resposta. As fontes ele põe com esta numeração e inclusive aparecem aqui em baixo. Ok? E por isso, do ponto de vista de ir buscar aqueles sites de referência um bocadinho como vimos há pouco na experiência do Rodrigo, é muito útil, por um lado, mas volta a referir a importância do espírito crítico. Não querendo aqui fazer juízo de valores, por exemplo, aqui o 2, parece-me que é Forbes, mas forbes.br, portanto, é buscar ao site do Brasil. Se eu quisesse uma pergunta sobre algo do contexto em Portugal, ele podia estar a consultar fontes brasileiras que podiam não ser exatamente aquelas que eu queria. E por isso convém sempre validar o tipo de fontes que estão a ser consultadas. Agora, mais uma vez, do ponto de vista de permitir logo ter fontes, e especialmente sites relacionados com o tema que eu pesquisei, pode ser uma ferramenta interessante para termos. E depois, cá está, ele coloca logo perguntas relacionadas, que podia ser algo que eu nem tinha pensado, mas, por exemplo, nunca pensei que se há um pico horário para a utilização do ChatGPT. E agora é muito fácil de eu perceber. E aqui temos fim de semana e tarde e noite é quando há mais, como seria de esperar. Ok? Portanto, esta é mais uma ferramenta para vocês poderem experimentar. Como disse, também nos dá aqui a opção do GPT-4. Ele tem aqui uma série de perfis, ou seja, o Smart é o mais genérico e depois ele próprio tem aqui como se fosse características que tendem a ir mais para uma situação ou para outra. Este, por exemplo, tende a dar as respostas em passos. Este tende a fazer comparações e dar respostas academicamente mais formais. O criativo tende a fazer a geração de imagens e uma vista mais artística. E, portanto, é quase como se fosse aqui uma chave mestra que me permite ter a interação que temos com o ChatGPT, mas que me permite usar vários modelos diferentes e, inclusive, vários perfis no tipo de interação que tenho com essas ferramentas. Ok? Pronto. Primeira ferramenta para vocês conhecerem. Paula. Peço desculpa. Posso só perguntar qual é a diferença entre este GPT 4.0 e só o 4? Sim, não é 0, é O, e é uma boa pergunta. Eu achei que já tinha dito isto a semana passada, mas obrigado pela oportunidade. Então, o que é que aconteceu? Nós tínhamos o ChatGPT 3.5 e o 4, que é os tradicionais, como aqueles que vocês viram lá em baixo. E há coisa de 2, 3 semanas, a OpenAI, com toda a sua pouca circunstância, e se calhar vocês viram vários... Ai, nós falamos disso.
Pronto, nós falámos disso, registrei. lançou a versão Omni, daí o O, Uhum. é GPT-4 Omni. Omni, nós E falamos. o Omni, o que quer dizer é que em vez de ser o modelo apenas baseado em texto, agora chama-se Pois, multimodal. pois Aceita porque vi imagem, isso. áudio e Ok, ok. imagem. Ok? Obrigada. E, portanto, o O é de Omni. Omni. Está bem? Obrigada. Nada. O modelo continua a ser o mesmo e por isso é que ainda continua GPT-4. Simplesmente a forma de interação é que ganhou estas dimensões de imagem, de som e de voz. E o 5, vamos ver o que é que vai trazer, mas em termos de respostas são muito semelhantes. Ok? Muito bem, então virou o You. Volto a dizer, pode ser útil se eu precisar de algo para ter referências, e aí está logo estas referências. Como viram, o tipo de interação e de prompt é muito semelhante ao que temos no GPT. O modelo é o mesmo e, portanto, não seria de estranhar que fosse o funcionamento e as respostas fossem muito semelhantes, mas especialmente até para terem aqui uma solução, se quiserem ver o 4 e tiver de alguma forma bloqueado ou restrito, usando estas ferramentas conseguem ter acesso a algumas interações, pelo menos 5 diárias, de forma gratuita. Outra ferramenta que eu vos queria mostrar e que pode ser útil, mas acima de tudo tem muita piada, é esta ferramenta que se chama Summarize. E a Summarize o que é que faz? Faz uma coisa que dá um jeitaço. Pegando no exemplo da Paula, a Paula pediu um resumo de um artigo científico, certo? Muitas vezes eu quero um resumo não do artigo científico, mas de um vídeo. E esta ferramenta faz exatamente isso. Ele permite que eu vá ao YouTube e vou aqui pesquisar. Há um vídeo que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem ou se partilhei já com vocês ou não, do Ken Robinson. Conhecem? Então, depois eu deixo este vídeo lá, porque devia ser obrigatório para toda a gente. Os meus alunos todos eles têm que o ver, que é este vídeo sobre como a escola acaba com a criatividade. Este é o vídeo do Ken Robinson. E o que acontece? Se eu quiser um resumo deste vídeo, eu copio o link do YouTube, venho aqui ao Summarize, colo aqui e, se tudo correr bem, tenho aqui, ponto por ponto, em blocos de 5 minutos, o que ele abordou naquele vídeo. Vão ver? Podemos fazer aqui outra coisa que não vai correr tão bem, porque ele normalmente responde em inglês, mas se formos buscar o nosso vídeo da sessão passada, vamos ver o que é que ele nos diz, que foi abordado. Então, aqui está o nosso vídeo da sessão passada. Vou copiar o link do vídeo. E se eu vier aqui e colocar o vídeo da nossa sessão, este vídeo, como é mais longo, vai demorar mais um bocadinho e, portanto, vou dar a palavra ao Rodrigo enquanto ele processa. Força, Rodrigo. Agora que eu já era para falar há pouco sobre isto, agora que João está a falar sobre o YouTube, às vezes nós precisamos de certos de vídeos do YouTube e é difícil ter ferramentas de edição de vídeo, até porque o vídeo está no YouTube. E há uma forma de fazer download gratuita dos vídeos do YouTube e depois, por exemplo, utilizar o Canva ou outra ferramenta desse género e fazer cortes do vídeo para utilizarmos os 5 minutos que queremos, os 2 minutos que queremos. E é bastante simples e eu gostava de partilhar isso com os colegas, até porque basta, como o João estava a fazer agora, escolher qualquer vídeo do YouTube E por SS à e frente. quando ele está a reproduzir, ir ao endereço, portanto lá em cima
ao endereço completo do vídeo, não é? O Uhum. HTTP, www, YouTube e depois todo o resto, e apagar as 3 últimas letras da palavra YouTube. Portanto, o E, o B e o U. E dar Enter. E ele remete-nos imediatamente para um site que nos permite descarregar 3 vídeos por hora. Lá está aquela questão. Eu lembrei-me disto por causa do limite. Então, E ele pronto. permite-nos descarregar para MP3, se quisermos o vídeo para MP4, e ainda tem WAV e mais assim umas opções. E eu já utilizei para as minhas aulas, portanto, tirar um vídeo todo, por exemplo, lá está, a propósito do turismo, aqui sobre Setúbal, o professor José Hermano Saraiva até uns programas daqueles que ele fazia sobre aqui alguns monumentos que me interessavam. Eu tirei o vídeo todo, cortei um pedaço no Canva, através do Canva, e Muito pronto, bem. e depois Eu fiz até o costumo vídeo. usar outro truque, e se alguém perguntar, não fui eu que vos disse, e portanto eu depois apago isto da gravação, não há problema, mas eu até costumo fazer de outra maneira e acho que este não tem o limite das 3 por hora, É portanto lá, veja essa, aqui, eu Rodrigo, estou já a tomar nota. o que eu faço é apago o www e acrescento o SS. É lá. E em princípio, se eu fizer assim, cá está. Pá, fantástico, cá está outra. Olhem aqui. Outro meio. É E pá, agora? maravilha. Pois, Peço estou a ver, estou a ver. desculpa, não se importam de repetir estes truques que eu estou. Eu fiquei um bocado triste, porque acho que de repente ficaram mais interessados do que nas minhas aulas de Não, inteligência não, artificial. eu Não, ia fazer, oh, eu ia fazer uma oh, João, pergunta isto é e tudo importante, até para tirarmos vídeos, para podermos depois trabalhar Eu aqui ou sei, para estava a trabalhar em brincar. futuras ferramentas. Isto Então, é o truque é mais assim, uma. o www, em remover qualquer, www. em qualquer vídeo do YouTube, cá em cima, onde está o endereço, estão a ver aqui em cima, Sim, eu vou ao endereço e apago o www O HTTP. e o ponto também, e ponho SS. E substituir depois por faço Enter. SS. E ele vem para este site, vai meter logo aqui o endereço do YouTube e automaticamente vem aqui para eu poder descarregar. Por exemplo, eu tenho uma lista de músicas que nunca mais acabam que vou tirando desta forma. João, não se importava só de fazer aí o meu para as pessoas verem Sim. também, já agora. Então o seu, deixe-me só relembrar, porque este eu sabia de cor, como é que é o... Mas isso falta ali o HTTP. É o E, o B e o U. Pagar o E. Fica assim, é assim? Assim. E agora dar Enter. Pronto. Já está. E agora, pronto. Mas eu gostei muito do seu. Mas era Mas é só para as pessoas também terem acesso a este. peço desculpa, não se importa de repetir. O do O Rodrigo meu, é apagar o UB, Ai, UBE, o apagamos o UBE, o meu é apagar o Essa já www ponto, registrei, obrigada. Sim, acrescentar o sim, sim. SS. e acrescentar isto. É porque isto é muito útil, porque nós às vezes queremos ou o vídeo e depois às vezes na escola há aquelas dificuldades e naquele dia não vou ter net, tiramos o vídeo, temos numa pena em qualquer suporte desse género e está sempre acessível, ou então para cortar e Sim. depois utilizarmos, lá está, juntamente com questões que podemos fazer aqui na inteligência Claro. artificial e juntar o vídeo que nos mais Como, servir as como nossas calcula, intenções. eu utilizo isto bastante. Lá está. Como isto levanta questões em termos dos direitos autorais e outras coisas, eu tendo a não espalhar muito, mas aqui, e se é para esse tipo de utilização, obviamente que não tenho problema nenhum que vocês Olha, utilizem. já aprendi mais uma. Isto é assim, é assim é que se aprende muita coisa. Ainda bem. Conversar com as pessoas. Obrigada pela partilha. Muito bem. Então, olha aqui a Posso só nossa... fazer. Sim? Sim, Eu queria só fazer uma pergunta em relação ao Summarize, pode ser? claro. Este é só o que ele faz, ou seja, se eu puser aqui ou seja, eu ponho o link do vídeo e Sim, depois ele faz o resumo. isso. Como está aqui, olha aqui. Esta é a nossa ação da semana passada. Olha aqui. In the YouTube video titled AI Setúbal 29/5, o orador falou de vários aspectos de ferramentas da AI, como o ChatGPT para fins educativos. E depois fala das coisas todas, pediu desculpa por ter faltado à lição agendada e disse que ia fazer uma sessão assíncrona para vocês verem. Tudo na mousse. Aqui faz um resumo da hora
de vídeo. Se eu quiser ir mais ao pormenor, Ao pormenor. aqui em blocos de 5 minutos, eu resumo de 5 em 5 minutos o que é que foi. Eu vou experimentar este. Olhem aqui, o exemplo do Cavaco Silva, uma figura que foi identificada como um ciclista. Lembram-se que temos Ciclista. falado? Está aqui tudo. Problema, que não é um problema, ele normalmente, mesmo que seja falado em português, ele coloca em inglês. Se ao menos tivéssemos uma ferramenta que nos permitisse depois traduzir o inglês para português, temos o nosso problema mais ou menos Resolvido. resolvido, não é? E agora chego aqui e digo assim, por favor, traduz o texto seguinte para português de Portugal. Uf. João, peço desculpa. Mostra lá aí como é que fez esta aqui. É porque eu costumo colocar o texto entre aspas. Aqui como é que o João fez? Colocou noutra questão, não é? Uhum. Eu Noutro, ponho primeiro a prompt e digo que vai ser o texto seguinte. E depois a seguir é que colo o texto. e cola o texto noutra prompt, vá lá. Sim. Isso pode ser Então útil porque a seguir, se eu quiser, continuo a colar e ele continua a traduzir. Não precisa de ser tudo na mesma. Pronto. Portanto, não é preciso pôr entre aspas. Eu estava com a tendência de pôr entre aspas depois Não. de fazer Pode pôr, não pedido. tem problema nenhum, também funciona. Mas eu costumo fazer assim. Sim. Lá está, como ele depois dá-me esta resposta, eu sei que ele percebeu aquilo que eu queria dizer e ele próprio diz, envia agora o texto que quero traduzir. E funciona. Agora, mais uma vez, espírito crítico é importante. Na maior parte das vezes ele acerta, especialmente se o vídeo for em inglês ainda melhor, porque ele o que tenta fazer, ele vai passar a voz para como se fosse um ficheiro de legendas e depois vai fazer a interpretação desse ficheiro. Pode haver aqui coisas que, se vocês forem ver, podem não estar efetivamente corretas. Também. Por exemplo, eles partilham experiências usando o ChatGPT e o Gman. Sabem o que é o Gman? É o Gemini. É o Gemini, exatamente. E, portanto, é sempre importante fazer aqui uma revisão e perceber que pode haver um bocadinho desses desvios, mas ter uma ferramenta que agarra num vídeo de 1 hora, como estes das nossas sessões, e me faz um resumo de texto, é uma ferramenta que pode ser bastante útil. Dito isto, espero que vejam os meus vídeos à mesma e que não ponham agora resumo e que só vejam o resumo dos vídeos das sessões, está bem? Mas pronto, fica ao vosso critério. Rodrigo. João, peço desculpa. E há algum que faça mesmo as legendas? Alguma O ferramenta YouTube aí? faz. Sim, isso eu sei, mas também faz com base qualquer coisa que está pré-definida, porque às vezes pedimos as legendas e elas vêm em russo. Não. O estúdio do YouTube tem uma opção em que ele vai tentar ouvir o que está a ser dito e transforma em legendas. Em inglês funciona melhor que em português, mas normalmente o que eu faço é peço para fazer as legendas e depois faço eu a correção, vendo uma a uma, ou seja, corrijo aquilo que ele interpretou e quando há uma palavra que ele interpretou errado, é muito mais fácil de fazer a correção. E, portanto, isso funciona bastante bem. O YouTube tem a vantagem que, uma vez tendo feito isso para a língua nativa, a língua que é falada no vídeo, depois podes ter o teu vídeo com a legenda de qualquer país, porque ele depois tem uma opção de fazer automaticamente a tradução para mandarim, inglês, russo, aquilo que for preciso. E eu faço isso frequentemente. Algumas das minhas formações são utilizadas por alunos de outros países, e então, normalmente, o trabalho que nós temos é fazemos o vídeo com a legenda em português ou em inglês, se for falado em inglês, e depois no próprio YouTube temos a opção de dizer para ele automaticamente fazer as legendas naquela lista de línguas que nós queremos. E por isso é que alguns vídeos do YouTube têm logo legendas pré-definidas. É exatamente esse o procedimento. Outra coisa é pedirmos ao YouTube para fazer as legendas automáticas. E aí ele vai tentar ouvir aquilo que está a ser dito e fazer a legendagem, e essas tendem a ser muito mais falhas, não é? São muito mais erradas, porque não ouvindo a revisão do autor do vídeo. E por isso a minha sugestão é, podemos fazer isso como ponto de partida, nós fazemos a primeira revisão, a partir daí podemos pôr nas línguas que quisermos e funciona super bem. Houve um MOOC que eu participei como orador aí há uns 3, 4 anos, acho que ainda foi antes da pandemia, portanto se calhar há mais, que era com a Universidade Espanhola de Málaga. E funcionou muito bem porque
nós falávamos em português e tínhamos legendas em espanhol, e as aulas dadas pelos professores espanhóis eram faladas em castelhano com legendas em português. E, portanto, os alunos espanhóis não punham legendas e ouviam os deles, os portugueses punham legendas em castelhano, quando era o professor português, vice-versa. E, de repente, tivemos ali uma aula que era perceptível, quer por portugueses, quer por espanhóis, sendo que cada professor falou na sua língua. Ok? Estou a ver que tenho que fazer uma proposta de uma formação de YouTube para o próximo ano letivo. Mas pronto, podemos pensar nisso. Também é uma coisa que eu trabalho há muito tempo, portanto, É será uma um custo. excelente ideia, uma excelente ideia. Pronto. Fica prometido. Façam aí lobby com o novo diretor do centro e pode ser Vamos que a gente fazer, consiga. Muito bem. Então, já vimos o Summarize e o You. Vamos então agora para duas ferramentas muito parecidas e que se chama EduAid e o Magic School. E estes funcionam um bocadinho naquela perspectiva que eu disse de nos ir afunilando aquilo que nós queremos. Por exemplo, se quer planificações, se quer construir objetos, se quer preparar algo para trabalho independente do aluno, se quer para trabalho de grupo, se quer questões para teste. Vejam? E agora imagina que eu quero questões para teste, escolha múltipla. E agora aqui vou pôr, vai ser sobre ciências e quero para alunos do 10º ano. Viram? Obrigou-me logo a definir a faixa etária dos meus alunos, ao nível de escolaridade, qual é que é o assunto que eu quero e qual é o tipo de recurso que eu quero construir. Tendo isto definido, coloco agora aqui o tema que eu quero que levar para construir as suas perguntas. Sendo que eu posso pôr apenas a palavra e pedir para ele gerar, ou tenho aqui o tal enhanced, que é ele próprio tentar embelezar a minha prompt para ela ficar mais completa e dar respostas mais eficazes. Então imaginem aqui que eu queria perguntas sobre evolução, Darwin e Lamarck. Eu agora podia fazer aqui o enhanced e ele iria melhorar isto, mas vamos ver assim como é que sai. Se eu agora escolher aqui Add to Workspace, colegas de ciências, validem, por favor. Está bonzinho, não está? E agora poderia logo pedir para gerar a seguir perguntas de correspondência ou perguntas de desenvolvimento. Por exemplo, agora quero de desenvolvimento. E ele, já temos aqui perguntas de desenvolvimento. Vejam que neste não deu a resposta, era aquilo que eu dizia há pouco, Sandra. Estás a ver? Neste, o que é que eu agora tenho que fazer? Tenho aqui uma opção, Transform, e agora tenho aqui Generate Answer Key. Eu já programei isto para dar as respostas em português. Se desse em inglês, depois podia inclusive pedir aqui para traduzir para espanhol, ou para francês, ou para Pois fazer um era resumo. isso que eu ia perguntar, como é que ele sabia Eu já mostro a colocar seguir. as questões em português. Eu já mostro a seguir. Tá. Mas vamos ver primeiro as respostas. Generate Answer Key. Viram? A seguir já vos vou mostrar outras, mas só para verem onde é que ele vai buscar as respostas. Na minha conta, eu pus aqui que a língua de saída, português. E, portanto, aí facilita-me logo a vida. Tudo isto fica arquivado agora aqui. Posso fazer copy, posso eventualmente descarregar o ficheiro, mas o mais fácil é fazer o tal copy-paste. Funciona muito bem e inclusive mostra aqui atividades muito giras. Há uma que eu gosto especialmente, que está aqui na gamificação, e que foi preciso esta ferramenta para mostrar uma dinâmica que eu acho uma piada enorme, que é este dos 4 cantos. Sabem como é que funciona? Pronto, a Sandra está a dizer que sim. Conhece, Sandra? Sim, já fiz uma vez quando dava aulas de cidadania, que tinha as respostas aos cantos e Isso. depois os alunos, se
concordavam com aquela opinião, iam para um canto, iam para outro, Isso. agora assim, Basicamente é um na parte Kahoot, virtual. é um Kahoot físico, não é? Em vez de eles clicarem no botão da resposta do Kahoot, temos em cada canto da sala uma resposta, os alunos estão todos no meio e quando aparece a pergunta têm que correr para o canto da sala que acham que é a resposta Pois, certa. eu quando usei não era bem a resposta, era a opinião, era mais em termos de opinião, porque era nas aulas de cidadania e desenvolvimento, se concordavam com aquele comportamento iam para um canto da sala ou iam Pronto. para outro e depois tinham que se justificar. Mas vejam que aqui podemos usar exatamente a mesma prompt que usámos para as perguntas de escolha múltipla. Se eu agora quiser a mesma prompt para esta dinâmica, vejam o que é que ele vai fazer. Evolução Darwin-Lamarck, mistura Darwin e Lamarck. Regras do jogo. Tal. Perguntas. Mais uma vez, não me deu a resposta. Eu agora quero saber qual é a resposta para cada uma das perguntas. Generate Answer Key. E agora ele vai dizer, na primeira tem que correr para Lamarck, na segunda para Darwin. Tal. Viram? Muito giro. E N outras opções. Se quisermos planificações e dá aspas. Eu tinha ideia que até temos aqui a geração de rúbricas. Eu tenho ideia de ter visto alguns também a geração de conteúdos, muitas vezes para alunos com necessidades educativas especiais, em que ele tende a fazer um bocadinho aquilo que a Silvia dizia há pouco, quando temos alunos com dificuldade, em que ele tenta personalizar um bocadinho mais esses conteúdos. Muitas hipóteses, muita coisa para experimentar e, portanto, dei uma vista de olhos que acho que vale muito a pena e lá está, tendo a focar mais para o tipo de utilização que nós tradicionalmente fazemos em sala de aula. Temos também aqui o Assessment Builder para fazer literalmente o teste. Vamos ver? Agora vamos pôr aqui agora outro tema sobre célula e os diferentes organelos. E agora eu quero aqui perguntas de verdadeiro e falso. Ok? E agora posso pôr para alunos mais novos, vamos pôr aqui alunos entre o sexto e oitavo. E ele agora, este é diferente, porque como ele me deu estas hipóteses, eu agora é que digo quais é destas as que me interessam. E imaginem que eu digo, ok, esta eu gosto, adiciona. Esta eu também quero, adiciona ao que já lá está, que é este. E agora podia gerar perguntas de toda a natureza. Agora quero de preenchimento dos espaços. Ok, gosto desta. Adiciona também ao que já lá está. E no final faço aqui copy, levo para um documento Word, copio para o Moodle, para onde eu quiser, e tenho aqui os vários conteúdos. Viram? Muito direcionado. Ele até é quase à prova de nós fazermos a geneira, que é se eu puser alunos muito pequenos, ele filtra o tipo de perguntas que eu posso fazer. Eu acho que não é neste, é neste. Se eu chegar aqui e quiser fazer perguntas complicadas, deep questions para alunos do pré-escolar, viram? Ele limitou o tipo de perguntas que eu quero, porque considera que para este nível de ensino há perguntas que não fazem sentido. E conforme vamos subindo de escolaridade, começamos a ter mais opções. Sim? Pronto. Portanto, é do aids.ai, uma boa ferramenta para darem uma vista de olhos. Outra ferramenta muito semelhante, e que eu só mostro porque tem algumas coisas que um tem e que o outro não tem. Eu, do ponto de vista de estrutura formal, gosto muito desta, do Eduide. Esta, o Magic School, é interessante. Às vezes até tem coisas demais que eu acho que acaba por nem sempre facilitar.
mas também pode ser muito útil. Vejam que também temos aqui muitas das coisas que vimos há pouco no outro, também temos aqui. Portanto, se eu quiser fazer perguntas, venho aqui às questions e tenho aqui perguntas de escolha múltipla, montes de tipos de perguntas para preparar para os exames, também está aqui. Temos aqui várias opções. Tem uma que eu também acho especialmente interessante. Deixem-me voltar a mostrar aqui o Ken Robinson. E que é a possibilidade dele, além de fazer como no Summarize um resumo do vídeo, ele também cria perguntas sobre o vídeo. Ok? Eu agora chego aqui, copio o vídeo do Ken Robinson e agora vou aqui pesquisar vídeo e temos aqui YouTube Video Questions, estão a ver? E eu agora clico aqui, quero perguntas para alunos de nível universitário, quero 3 perguntas de escolha múltipla sobre este vídeo. E ele vai fazer as perguntas e, mais uma vez, diz em que parte do vídeo é que está a resposta à pergunta. Isto ajuda muito para fazer um TED-Ed, por exemplo. Os TED-Ed, sim. Eu sou Sobre o fã vídeo. dos TED Talks e, portanto, sim, funciona Isto muito bem. ajuda, porque às vezes temos de estar ali a contar aquilo tudo, nos Sim. minutos todos, e isto aqui já nos faz a Isso. Agora questão poderia toda. estar em inglês, podia pedir para traduzir automaticamente para português. E ele vai traduzir para português. Tem outras funcionalidades que eu ainda não testei tanto, mas que também acho que funciona muito bem, que pode ser útil especialmente para os professores, e que é gerar templates, por exemplo, de comunicações de cartas para encarregados de educação ou para outras coisas da escola. Se eu pedir aqui um e-mail para a família, ele pede para pormos o nosso nome, e agora vou pôr aqui os detalhes e vou dizer sobre a indisciplina do aluno Tomané na aula de ciências. Gera. Está em inglês. Se eu agora quiser mais uma vez traduzir para português, a Já não escrevo cartinha. mais cartas para os encarregados de educação. O aluno tem apresentado alguns problemas de comportamento em aula recentemente, os quais têm afetado o seu aprendizado e o ambiente de aprendizagem para os restantes alunos. Gostaria de solicitar o apoio para lidar, tal. Mais uma vez, não quer dizer não tenha que haver correções, mas ter um ponto de partida dá um jeitaço do caraças. Sim, isto não é diferente do que eu poderia fazer no ChatGPT. Eu podia ao ChatGPT dizer assim: faz-me uma carta com um tom profissional para enviar a um encarregado de educação sobre o problema de indisciplina do aluno, tal. E não ia ser uma coisa muito diferente. Mas aqui o facto de eu já ter a caixinha e me ajudar a guiar tende a ser muito mais fácil de chegar ao objetivo pretendido. Por A último, indisciplina e o excesso de faltas. Sempre sim, um. Nunca sei como é que é de começar. Por acaso não consegui isso, ir é ao isso ponto mesmo, é dar o ponto de antigamente, mas o partida. excesso de faltas era uma Isso. chatice. Eu, Ainda no outro eu, dia estava eu, um colega, como é que eu faço isto? Olha, está aqui, faz uma e... o- eu costumo, quando vais falar do ChatGPT às escolas, algumas pessoas não estão muito convencidas até eu dizer. Por exemplo, para fazer as atas do Conselho de Turma, isto dá um jeitaço descomunal e de repente todos ficam, oi, qual é o endereço, qual é que é? E portanto aqueles que até estavam a torcer o nariz, de repente quando é para fazer atas, isto e aquilo e aquilo, de repente passei a ser amigo deles, não sei o que é que isso quer dizer, mas é um efeito que acontece muitas vezes. Há aqui um que eu costumo achar piada, porque não tem muita piada, mas que vou-vos mostrar e que é, ele também tem um gerador de piadas para o professor. Tendencialmente costumam ser piadas muito secas, e por isso eu vou-vos aqui mostrar. Por exemplo, vamos aqui pôr para alunos do 4º ano e quer piadas sobre dinossauros. Dinossauros não, vamos pôr sobre... Sim, dinossauros, pode ser. Dinossauros
vão ver que algumas das piadas têm a ver com o inglês e não dá para traduzir, mas vão já perceber, por exemplo, há uma que é o Thesaurus, que é o dicionário. Vamos ver se ela colocou essa. Porque é que não podemos chamar um pterodáctilo? The P is silence. P. What do you call dinosaur with a thesaurus? What do you get when you cross a dinosaur? Dynamite. Portanto, como veem, bastante secas, mas que, pronto, se estiverem com falta de criatividade, pode ser útil. Confesso que ainda não vi as opções todas, vejam, são dezenas de opções. Escolha múltipla, comentários na avaliação, planificações, geração de rúbricas. Olhem, a barra ainda vai aqui. Project-based learning, thank you notes, team builder. Ok, divirtam-se. Gostaram? Ferramentazinhas úteis? Boa. Então, para terminarmos a nossa sessão de hoje, só vos falta mostrar a minha preferida, que eu falei-vos há pouco, e que é o tal Chat PDF. E para fazermos aqui o Chat PDF, antes de eu vos mostrar como é que ele funciona, vou então fazer aqui um pequeno desafio para vocês. Vou-vos enviar um artigo meu aqui para o Zoom e vou-vos dar 5 minutos. O artigo tem 2 páginas, é muito rápido. E, portanto, vou-vos dar 2 minutos para vocês lerem o artigo e pensarem uma ou duas perguntas que vocês poderiam fazer sobre o artigo. Qual é a resposta que vocês dariam a essas perguntas? Ok? A seguir eu vou pôr o artigo no chat PDF. Vocês vão dizer a pergunta, eu vou fazer a pergunta ao chat PDF e vamos comparar se a resposta bate certo ou não com a que vocês responderiam. Percebido? No chat do Zoom já lá devem ter o PDF para descarregar. Portanto, vou-vos dar 7 minutos, às 7h30. Então, eu faço as perguntas sobre o artigo. Se vou buscar uma garrafa de água e já volto. Pode ser? Então, até já.
Já está? Ou ainda precisa de mais uns minutos? O texto é pequeno, não venham com coisas. É para colocarmos as questões aqui no chat? Podem dizer depois mesmo oralmente, não, ok. não há problema. Eu tenho aqui uma. Pronto, ok. Então vamos só esperar para o resto, Rodrigo, e depois já colocamos também. Está bem. Há colegas que ainda estão a acabar de Vou ler tentar fazer outra. também. Já está? Sandra, vamos lá, senão os meias. Eu sou lenta a ler. Mas podem já ir fazendo as questões. Ok, então pronto. Então, eu vou aqui mostrando, podes ir pensando então e Sim. enquanto lês. Então, o que eu vos vou mostrar então é esta ferramenta que se chama Chat PDF e é o que o nome indica. Basicamente é um chat GPT, mas para o PDF que nós submetermos. Portanto, indo a este site, colocamos aqui o PDF em questão que queremos analisar. Como veem, eu já tenho aqui vários. Já coloquei então aquele que vos enviei. Eu pus este artigo, não é porque eu gosto do som da minha voz, é mesmo para ser um artigo pequeno e que eu saiba o assunto para depois ver se as respostas vão em linha ou não com o texto que já estava escrito. E agora, tendo aqui o documento submetido, podemos fazer várias coisas. Por exemplo, aquilo que a Paula disse. Faz-me um resumo do artigo. Qual é o desejo do autor? Qual é? E qual é a tua resposta que tu darias? Não voltar à normalidade. Vamos ver se acerta. Ah, ainda tenho outra. Então, diz. Qual o tipo de metodologia predominante no ensino à distância? Falta-me o predominante, a culpa foi minha. Metodologias síncronas em comparação com as assíncronas. Certo? As síncronas. Foi a Certo. predominante. É isso mesmo, é o Certo. que ele diz aqui. Ou uma predominância de metodologias síncronas. E agora até posso por assim. Enumera quais os três Acertou todas as que eu fiz. principais pontos-chave deste artigo. Eu não diria melhor. E fui eu que fiz o artigo. Mais alguém tem questões para experimentar, ver se isto bate certo? Posso, João? Claro. Quais as vantagens das metodologias assíncronas? Quais as vantagens das metodologias assíncronas, certo? Sim, sim. Ou uma das vantagens, pronto. Vamos assim, vamos ver quantas é que ele enumera.
Sim, exato. Eu tirei a primeira resposta, que era cada aluno consegue explorar os conteúdos ao seu próprio ritmo. Está aqui, personalização da aprendizagem. Exatamente. Também se pode perguntar que outro título se poderia dar ao artigo. Que? Que outro título se poderia dar ao artigo? Isso não vai está ser no artigo. É isso que eu disse, não está no artigo, isso era mais para o Tem que ser ChatGPT, mas vamos ver se ele perguntas. responde. Pois, O título poderíamos dar ao artigo. Não sei se ele vai responder. Pronto. Alternativo poderia ser até. Eu não daria, portanto, mas percebo o raciocínio dele. Viram? E agora podemos pensar nisto para N outras coisas. Por exemplo, o maior flor do mundo do Saramago. Conhecem a história? Está aqui a história do maior flor do mundo. E eu fiz aqui, o que é que aconteceu ao menino da história? O menino da história foi levado para casa, cercado com todo o respeito, como se fosse uma obra de milagre. E estão a ver aqui, a resposta foi baseada na página 13. E se eu clicar aqui, ele envia-me até ao sítio onde se baseou. Qual é a moral da história? A moral da história, como a importância da empatia, da compaixão, diante de desafios e obstáculos. E isso está na página 16. Como é que o menino salvou a planta, a flor? E está na página 9. Como é que ele salvou a flor? Porque é que eu gosto muito do chat PDF? Pela aquela questão que eu vos disse. Como ele se foca no artigo, tendencialmente as respostas são muito mais fidedignas do que se perguntarmos no chat GPT, onde vamos ter muito mais contágio de fontes externas. E por isso temos um texto, como o exemplo que a Paula descreveu usando o chat GPT, que quero trabalhar com os meus alunos, esta ferramenta tende a ser muito mais eficaz. Faz outra coisa também interessante, e que é, se o meu artigo tiver tabelas, gráficos, imagens, eu posso pedir para ele também tentar fazer a interpretação disso. Estão a ver esta tabela? Provavelmente muitos de vocês E ele conhecem. também faz perguntas ou não? Sobre o artigo. Acabámos de fazer que disparate, mas somos nós que as fazemos. Ele Por isso, como ele nos outros responde que com vemos. base no artigo. Sim, não é como nos outros nos outros que temos visto, que eu Sim. criava perguntas assim à maluca, entre aspas. Eu posso pedir para ele fazer perguntas. Cria-me 3 perguntas sobre o artigo que leste, por exemplo. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele responde. Cria 3 perguntas de escolha múltipla com base no artigo. E aqui até se chegou fora de pé, foi buscar o WhatsApp, que eu bem refiro, portanto, nada mal. Só para verem aquilo também que eu vos queria dizer. Estão a ver esta tabela? Se eu vier aqui, isto permite eu fazer um retângulo em cima de um gráfico, de uma tabela, de uma imagem, e ele vai tentar interpretar essa imagem. E, portanto, se eu quiser que ele interprete esta tabela, olhem o que é que acontece. Viram? Com imagens nem sempre funciona tão bem, mas vamos ver. Se eu pedir para ele descrever esta imagem. Viram? E, portanto, podemos ter literalmente uma tese de mestrado, podemos pedir perguntas sobre a tese, podemos pedir para analisar gráficos ou tabelas que estão nessa tese e ele vai fazer bastante bem este tipo de análise. João, será que ele interpreta cartoons?
que agora é um dos conteúdos de 10º ano de português, é fazer a leitura de cartoon para interpretar a mensagem crítica. Eu não tenho aqui Vou, nenhum, portanto, vou experimentar. experimenta e depois Está diz-me. bem. Neste da maior Ok. flor do mundo, eu pedi para ele interpretar, e vejam que temos aqui imagens que são difíceis de interpretação, que são muito, têm muitos elementos e são assim muito surrealistas, e ele conseguiu interpretar muitas delas. Por exemplo, vejam esta. Se eu pedir para ele tentar interpretar esta, viram? E são imagens difíceis de interpretação. Portanto, eu presumo que sim. A única dúvida que eu tenho, Sandra, é se capturares vários quadradinhos, se ele faz a fluidez da história ou se tens que interpretar quadro a quadro. Percebes? Sim, mas há cartoons só com uma imagem. Sim, sim, sim. Não, é que eu estava na dúvida se aqui ele fazia só a descrição pormenorizada da imagem, mas não, Ele tenta fazer avança com interpretação. uma análise, sim. Ele ali fez uma interpretação da expressão triste Pois, do menino. exato. Vou experimentar com os cartoons e depois digo. Então, olha, antes de experimentares, vejam que a tarefa desta semana é exatamente essa. E, portanto, vou já mostrar e também ficamos já despachados. Então, qual é que é a tarefa desta semana? Submeter um texto no chat de PDF, está aqui o link que vos envia para lá. Fazer 2 questões pertinentes sobre o texto submetido. Fazerem vocês uma análise crítica da resposta. Não é pedirem ao ChatGPT para fazer uma análise crítica, é olharem para a resposta que o chat PDF deu e dizerem se acham que foi correta, se foi completa, se funcionou ou não. E, inclusive, se quiserem, podem comparar fazendo a mesma pergunta ao ChatGPT. Exatamente para verem que provavelmente o ChatGPT, porque vai ter mais fontes, vai poder dar respostas mais complexas, mas provavelmente mais ao lado daquilo que vocês querem. Se o documento que vocês submeterem tiver alguma imagem, como esse dos cartoons, por exemplo, peçam a análise da imagem e verifiquem a resposta. Colam aqui no fórum todo esse processo, qual é que é o texto, qual é que foi a pergunta, qual é que foi a resposta. Colam aqui neste tópico e temos a tarefa desta semana. Percebido? Dúvidas, questões? Isto também pode ser muito útil para leitura de legislação, Sim. não é? Aqueles artigos e decretos-leis que é preciso analisar e encontrar E para o tipo de pormenores. texto, uma coisa que eu gosto também é analisar a interpretação que às vezes é subjetiva. Eu leio um texto e faço uma interpretação da história e depois fazer o confronto com esta ferramenta e pode dar uma perspectiva diferente da minha, que podem estar as duas certas ou uma pode estar certa ou errada. E por isso eu vejo isto a vários níveis, quer uma leitura mais técnica, como estavas a dizer, de legislação, de artigos, em que pode ser útil até para me facilitar a pesquisa, porque se eu ponho aqui um regulamento de 200 páginas e preciso de saber o artigo X, eu meto ali na caixinha e ele chega-me logo lá, não tenho que andar a picar folhas, e portanto aí muito, muito útil. Mas depois, na interpretação que faz desse artigo, ou de um texto, ou de outra coisa qualquer. E portanto gosto bastante, vejo utilidade a vários níveis. Acho que muitas vezes é uma ferramenta mais útil de ensinarmos aos nossos alunos do que eles andarem a usar outras ferramentas piores ou fazer copy-paste textos com tudo o que isso traz. Mais uma vez, não é faz-me um resumo do texto, que assim já tenho o trabalho de casa feito, mas sim incutir esta ideia de discutir com a ferramenta, de fazer perguntas, de eu venho com uma ideia e tentar validar essa ideia e ver o que é que o sistema me dá. Essa vai ser a solução melhor, porque, mais uma vez, este tende a errar menos porque a fonte é só o artigo, mas também erra. No limite, pode errar pela própria prompt não estar bem construída. E por isso, não é para eu usar esta ferramenta que tudo o que ali está respondido está 100% verdade. E isto é uma noção que é muito importante dos nossos alunos terem. Agora é uma ferramenta que eu gosto e, mais uma vez, até pensar nesta ideia de complementariedade. Eu posso querer fazer uma análise do texto fazendo o chat PDF, mas depois posso precisar de
produto que se calhar o ChatGPT ou o Gemini ou outra ferramenta me complementa o que eu quero. Se eu só tiver o ChatGPT, vou usar o ChatGPT para tudo e se calhar para a análise do texto, esta seria mais adequada. É este o raciocínio que eu espero que vocês tirem também daqui. Sim? Muito bem. Os documentos grandes, como eu disse, costuma ser muito útil. Eu tenho sempre algum receio de mostrar isto porque se não for bem mobilizado com os nossos alunos, corremos o risco deles verem isto mais uma vez como uma forma de fazer atalhos e não com o potencial que a ferramenta tem, não é? Eu também fui aluno e também li o resumo de muitas das leituras obrigatórias que tinha que fazer na disciplina, não é? Portanto, não era muito diferente disso. Mas se eles perceberem como é que a ferramenta funciona e como tirar proveito dela, acho que é um favor que lhes fazemos, é estar a dar os instrumentos certos. Muitos deles vão utilizar isto de qualquer maneira, então que utilizem da forma mais correta e para promover as aprendizagens e tudo mais. Tirando os atalhos do YouTube, aprenderam alguma coisa útil que... Sim? Ok. Eu vou analisar as provas de aptidão profissional e tenho tudo em PDF. Vou lá enfiar umas coisas destas para ver o que é que vai acontecer. Muito bem. Ficamos à espera de ver o resultado disso, Rodrigo. Agora acabei de me lembrar, olha, aí está uma Pronto. coisa muito interessante. Vai ser giro de vermos então depois para a semana o resultado dessa experiência. O que é que eu vos ia dizer mais? Coloquem isso então nos fóruns. Se tiverem alguma dificuldade, coloquem também no fórum, eu tentarei responder. O vídeo desta sessão eu depois também coloco lá. Portanto, se esquecerem que tem que ser o SS no YouTube, depois podem ver no vídeo. E qualquer outra coisa, avisem. Ok? Então vá. Até à próxima. Obrigado. Bom trabalho. Beijinhos, obrigada. Boa Beijo. tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Para a semana não há, não é? Obrigada. Sim, para a semana não há, deixem-me ver porquê. Eu acho que é porque há aqui um feriado pelo meio, deixem-me só confirmar. Eu acho que como temos feriado na segunda, eu tive que Sim. adiar. Deixem-me só confirmar. Exato. Para a semana não temos, a próxima é dia 19, que será a tal assíncrona que tínhamos combinado, certo? Pronto, portanto, eu Então podemos fazer a tarefa até podem mais fazer a tempo tarefa para até dia executar, 19, é só certo? dia 19 que eu ponho os materiais, portanto, sim, tem mais Ok. folga. Dá para o Rodrigo pôr os trabalhos todos, não é? Dá para pôr as provas todas no chat PDF, mas sim até dia 19. Depois, provavelmente, o que vai acontecer é que no dia 19, como é assíncrona, não vamos ter tanta oportunidade. Na seguinte, vai ser uma sessão em que já vamos ter que falar mais um bocadinho, porque vou ter os trabalhos de dia 19 e os desta semana para discutirmos, está bem? Ok, então é quase até para o mês que vem. É quase até para o mês que vem, não, eu acho que é literalmente para o mês que vem, porque a próxima, dia para as minhas 3. contas, é dia 3, portanto, sim. Pois, sim, é isso. Ok? Ok. Muito bem. Obrigada. Não fiquem com muitas saudades, que para o mês que vem a gente fala, não se preocupem. Há tá bem? mais. Obrigada. Muito Boa bom noite. trabalho. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Fiquem bem.